Existe uma armadilha muito sutil e talvez você esteja caindo nela agora mesmo, sem nem perceber. Ela não parece perigosa. Começa com uma pergunta simples na sua cabeça. Eu já vou à igreja, ouço pregações, assisto a vídeos. Eu realmente preciso ler a Bíblia todo dia? Se essa pergunta já passou pela sua mente, você precisa ficar comigo até o final. Vamos descobrir como esse pensamento, que parece inofensivo, é na verdade um dos maiores perigos que esfria a fé e abre a porta para todo tipo de engano. Muitos cristãos estão caindo em uma armadilha sutil que esfria a fé e abre a porta para o engano doutrinário. Este vídeo revela os perigos teológicos de abandonar a Escritura, explicando por que ela continua sendo a única regra infalível de fé e prática para o crente. Meus amados, essa armadilha é como uma correnteza silenciosa. Você entra no mar, a água está gostosa, a praia ainda parece perto, mas sem você notar, a correnteza te arrasta para longe, te afastando da segurança da areia. E quando você finalmente se dá conta, já está cansado, perdido e sem forças para voltar. É exatamente assim que funciona o abandono da Bíblia. Ninguém acorda e decide: pronto, hoje eu vou parar de ler a Bíblia para sempre. Não é assim. Começa com um dia corrido, aí vira uma semana, daqui a pouco a leitura que era um prazer vira uma obrigação, vira um peso. Aos poucos você começa a terceirizar sua vida espiritual. A pregação do pastor no domingo se torna seu único alimento. O corte de um pregador famoso no YouTube substitui sua meditação pessoal. E a opinião de outros cristãos vira a sua teologia. E é aí que a armadilha se fecha. Você se torna um cristão de segunda mão, vivendo uma fé emprestada, totalmente dependente dos outros. Você se convence de que está tudo bem, está tudo certo, de que isso é o suficiente. Mas a verdade é que você está se desconectando da fonte de vida, de verdade e de poder. A palavra viva de Deus. O que acontece com um cristão que cai nessa cilada? As consequências são sérias e perigosas. E hoje vamos desmascarar os 3 maiores perigos de abandonar a Escritura. O perigo 1. A anemia espiritual e o esfriamento da fé. O primeiro perigo, o mais imediato, é o que eu chamo de anemia espiritual. Pensa comigo. Nosso corpo precisa de comida para ter energia, força e saúde, certo? O nosso espírito precisa da palavra de Deus para se manter vivo e com fogo. Jesus foi claro: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isso não era uma frase poética, era uma declaração sobre como a vida espiritual funciona. E quando você para de se alimentar da Escritura, seu espírito começa a enfraquecer. A oração, que antes era uma conversa íntima, vira um monólogo robótico. O louvor, que antes explodia de um coração grato, se torna só um monte de palavras vazias. A comunhão com os irmãos perde a graça. E a presença de Deus vira uma memória distante. Esse é o sintoma clássico do esfriamento espiritual. Lá em Apocalipse, Jesus manda uma carta bem dura para a igreja de Laodiceia. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O morno é aquele que se acostumou com a ausência do fogo. É o cristão que ainda mantém a aparência, a rotina, o evangeliquez, mas por dentro já perdeu a paixão, o primeiro amor. Essa mornidão é consequência direta de negligenciar a palavra. A Bíblia não é um livro qualquer, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. É por meio dela que o Espírito Santo nos fala, nos convence do pecado, nos consola na dor e renova a nossa mente. E quando fechamos a Bíblia, estamos, na prática, fechando a porta para a ação do Espírito Santo em nós. O resultado? Um coração que fica frio, apático e distante de Deus. Você começa a viver no automático, cumprindo rituais sem vida, e a sua fé, que deveria ser uma aventura incrível, vira um fardo. Perigo 2.
a bússola quebrada e a vulnerabilidade ao engano. O segundo perigo é devastador. Você perde seu norte, sua bússola moral e de doutrina. Imagina um navegador tentando cruzar o oceano sem bússola e sem estrelas para se guiar. Ele ficaria à mercê do vento e das ondas, achando que está no caminho certo, mas indo direto para um naufrágio. Para o cristão, a Bíblia é essa bússola. O princípio da sola escritura, um dos pilares da reforma protestante, diz que a Escritura é nossa única regra de fé e prática que não falha. Ela é a autoridade máxima. Quando o crente abandona a Bíblia, está abrindo mão dessa autoridade e navegando pela vida como uma bússola quebrada. E o que entra no lugar da Bíblia? Nossos sentimentos que enganam, a opinião da cultura que muda com o vento, ou o que é ainda mais perigoso, os ensinos de falsos mestres. O apóstolo Paulo alertou Timóteo sobre isso de uma forma assustadora, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, segundo Timóteo 4, versículos 3 e 4. Esse tempo chegou. Vivemos na era da coceira nos ouvidos. Muita gente não quer a verdade que confronta, mas uma mensagem que agrada. Buscam um Deus que se encaixe no seu estilo de vida, que aprove seus erros e prometa bênçãos sem pedir arrependimento. É assim que as heresias se espalham. O evangelho da prosperidade, que trata Deus como um gênio da lâmpada, a teologia liberal, que nega que a palavra é a autoridade, e doutrinas que apoiam um estilo de vida que a Bíblia claramente condena. Sem conhecer a Bíblia a fundo, o cristão vira uma presa fácil. Ele não consegue provar os espíritos ou examinar as escrituras para ver se o que estão pregando é verdade, como os crentes de Bereia faziam. Ele se torna um analfabeto teológico, incapaz de separar a verdade do erro, e acaba sendo levado por todo vento de doutrina. Abandonar a Bíblia é entregar sua mente e sua alma para o engano. O perigo 3, a perda da sua identidade em Cristo e o fim da intimidade. O terceiro perigo, e talvez o mais insidioso, é a perda progressiva da sua verdadeira identidade em Cristo. A Bíblia não é apenas um guia de regras ou um manual de teologia. Ela é a história da redenção. É nela que nós descobrimos quem Deus é e, por consequência, quem nós somos nele. É a palavra que revela que nós somos escravos do pecado, mas filhos amados, herdeiro e co-herdeiros com Cristo. E quando você se afasta da Escritura, você começa a esquecer a sua identidade. O pecado, que antes era uma luta, se torna um hábito aceitável. As mentiras do diabo sobre quem você é, de que é um fracassado, um indigno, um sem esperança, começam a soar como verdades. E sem a palavra para te lembrar de quem você é em Cristo, essas mentiras se tornam a base da sua autoimagem. Você se sente culpado, envergonhado e distante de Deus. E essa desconexão leva à perda da intimidade. Pensa em um relacionamento. A intimidade não surge da noite para o dia. Ela é construída com tempo, com conversas, com o ato de ouvir e de ser ouvido. Ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus. E quando a gente para de ler, a conversa unilateral acaba por minar o relacionamento. A oração se torna um ato de dever, não de prazer. A presença de Deus, que antes era uma fonte de alegria e paz, parece distante e inalcançável. O salmista Davi disse: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus não só ilumina nosso caminho, mas também nos ilumina, revelando o nosso coração e nos limpando. Ao negligenciá-la, nós nos apagamos. A nossa identidade espiritual se desfaz e a intimidade com o Pai se torna uma memória vaga, até que nos tornamos estranhos em nossa própria casa. E agora, como sair dessa armadilha? A armadilha de achar que você não precisa mais da Bíblia talvez
enquanto você ouvia tudo isso, o Espírito Santo tenha te convencido de que você está nessa correnteza. A boa notícia é que não é tarde demais para voltar para a areia. A saída dessa armadilha é um retorno simples, mas intencional para a palavra de Deus. Comece de novo, com pouco. Não precisa ler a Bíblia inteira amanhã. Comece com 10 minutinhos. Leia um salmo, leia um capítulo de Provérbios. Comece por um dos evangelhos, como João, para se reconectar com a pessoa de Jesus. O importante é o primeiro passo. Peça ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia não é só um livro. Ela é um livro espiritual. Antes de ler, faça uma oração simples. Espírito Santo, me ajude a entender a Tua palavra. Fale comigo através dela hoje. O Espírito Santo é o seu professor. Assuma o controle da sua alimentação espiritual. Não dependa apenas do que é servido na igreja ou na internet. Use a pregação, os vídeos e os podcasts como complemento, não como substituto. Seja como os crentes de Bereia. Examine as Escrituras por si mesmo para ver se tudo o que você ouve é verdade. A palavra de Deus é a sua vida. Ela é o seu mapa, a sua bússola e a fonte de energia para a sua alma. Não terceirize a sua fé. Se reconecte com a sua fonte, redescubra a sua identidade em Cristo e volte a ter a intimidade com o Pai que você foi criado para ter. Amados, muito obrigado pela companhia. Se esse vídeo falou com você, se você está determinado a sair dessa armadilha, deixe um comentário e vamos juntos nessa jornada. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, pois juntos podemos ajudar uns aos outros a permanecer na fonte da vida, que é a palavra de Deus.